Ô Pedro Abílio, o Atlético numa semana importante de campeonato brasileiro e de recuperação também com a vitória do Alívio, boa no sábado contra o Pousão, hein Abílio? Um abraço, boa tarde, chega mais Pedro. Abraço Thiago, pra você, pra todo mundo ligado no Rádio Esportes nesta segunda-feira. Treinamento já aconteceu na cidade do Galo em Vespasiano, onde os jogadores retomaram a preparação para esta sequência de temporada. O Atlético que retornou ainda na noite de sábado lá do sul de Minas, e os jogadores chegaram em Belo Horizonte por volta das 3 da manhã de domingo, foram liberados, passaram esse domingo de folga. A reapresentação de hoje tem o foco da retomada, na preparação de parte dos titulares que não viajou lá para Pouso Alegre no último fim de semana. O Atlético preservou 6 jogadores dessa partida em que venceu por 3-1 na sexta rodada do campeonato estadual. Já falo sobre essa preparação, viu, Thiago? Mas antes, destacar que agora o Galo só depende de si para estar nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético terminou a sexta rodada com 10 pontos, segunda colocação deste grupo A, e tem a melhor campanha entre os segundos colocados, Tem o Tombense no grupo B com 8 pontos, o Cruzeiro no C com 9, ou seja, o Galo dependendo apenas dele nesses confrontos finais do Campeonato Estadual. Joga contra o Atlético em casa, Arena MRV no próximo fim de semana, e depois no sábado de Carnaval vai visitar o Itabirito, lá em Nova Lima, partidas derradeiras dessa primeira fase de classificação. Bom, Red Bull Bragantino e Remo, entre esses dois jogos de Campeonato Mineiro que restam na primeira fase. O primeiro deles em Bragança Paulista, depois de amanhã, às 7h da noite, no Cícero de Souza Marques. O técnico Jorge Sampaoli vai cumprir a suspensão, Ele levou cartão vermelho no jogo contra o Palmeiras na semana passada. Empate do Atlético na primeira rodada do Campeonato Estadual. A grande questão, viu, Thiago, é saber da parte física do Alexander. Fui informado há pouco que ele ainda não passou por todos os exames de imagem que precisa passar para que tenhamos um diagnóstico. Afinal, uma entorse no joelho esquerdo, estava tendo dificuldade de pisar no chão no sábado, quando deixou o campo na vitória do Atlético sobre o Pouso Alegre. E nesse jogo, ainda falando sobre departamento médico, o Atlético teve 2 importantes novidades. A primeira delas, o Preciado, que não teve lesão. Até sofre uma pancada ao longo do jogo, mas permanece, está bem. Preciado, lateral da direita, tinha saído do clássico contra o Cruzeiro há 2 semanas, lesionado, e foi liberado pelo DM para jogar lá em Pouso Alegre. O mesmo aconteceu com o Ivan Roman, fez sua estreia nesta temporada de 2026. O Roman, que passou por uma cirurgia para correção de uma fratura que teve na mão em dezembro, estava também realizando a preparação física. Agora no DM só tem mesmo o Lianco, e restando, reitero, essa situação do Alexander pra gente saber. Hulk, Dudu, Júnior Alonso, Renan Lodi, Bernard e Maicon. Os 6 jogadores, Thiago, que não foram para Pouso Alegre, mas certamente amanhã às 4h vão embarcar para Bragança Paulista. Ô Ale Oliveira, o Atlético tem esse compromisso importante. O Bragantino tá dando uma rateada no Campeonato Paulista. Aliás, ontem empatou com o São Bernardo, o Pará, lateral esquerdo, ex-América, hoje no São Bernardo. Uma jogada bizarra, Pra quem não acompanhou, depois pesquisa aí. O cara vai na linha de fundo dele, defensiva, corre pra dentro da área, como ele é canhoto, vai tentar chutar com a direita, dar uma assistência pro meio da área, o empate do Bragantino. Expectativa de bom jogo, você sente que o Galo tá encorpando, Ale? Tá sim, Embora o Bragantino tenha ganho na estreia do Brasileirão, fora de casa do Curitiba 1-0, mas é uma partida em que o Atlético tem totais condições de conseguir os 3 pontos, porque tem jogado bem, Jogou bem, principalmente o segundo tempo contra o Cruzeiro, jogou bem contra o Palmeiras e contra o Pouso Alegre também no segundo período. Teve um bom comportamento. Eu acho que esse revezamento que o São Paulo tem feito é saudável. Ele encontrou um novo desenho tático, na formação que tem atuado nessas últimas partidas, só com 2 zagueiros, o que é muito saudável. Tem um meio-campo mais encorpado, cada vez mais apostando na dupla Hulk e Dudu, que tem conseguido entregar bons jogos e bons números. Então acho que aos poucos as coisas foram se acertando. Fundamental essa mudança aí no desenho tático com a saída de um dos zagueiros,
E a chegada de jogadores, né? Tem alguns que nem estrearam ainda, mas que fortaleceram demais o Atlético. Estou bem confiante com relação a esse início de campeonato brasileiro do Galo, viu, Tiagão? São 2 dos 3 times, né, Tiago, que ainda não perderam em 2026. O Bahia é o outro, Atlético e Bragantino, apesar do monte de empates que os dois têm. E o Ale falou de estresse, tivemos o Minda em campo no sábado lá em Pouso Alegre pela primeira vez, entrou no segundo tempo. Parece meio tímido ainda, né, Lê? Parece que tá se adaptando, né? Normal, né? É um outro país, né? Conhecendo ainda tudo por aqui, jovem. Tem que ter um pouquinho de paciência, dar um pouquinho de mais tempo para ele, para que ele possa se sentir realmente adaptado. Ô, Lê Marques, quero também a palavra do ídolo, né? De quem esteve em campo, de quem conhece. Marques, a vitória do Galo, a semana importante com o Campeonato Brasileiro, com o que vem pela frente, o seu sentimento dessa semana do Galo. Ídolo, Marques, fala comigo. Fala, Thiago. Bom retorno para você, amigo. Ótima semana, hein? Aqui, depois de 4 empates consecutivos e sob o olhar desconfiado, né, Thiago, do torcedor, da imprensa, o Atlético agora emenda 7 jogos de invencibilidade, meu. Olha só como é louco o futebol, né? E jogando bem, mostrando que o que foi planejado e traçado lá atrás tá sendo cumprido à risca, e o time tá em franca evolução. E o que é mais importante, dando minutagem, rodagem para todo o elenco. Todos se sentem importantes nessa hora para de alguma forma ajudar o time. E ganhando confiança, isso é o mais importante. São 4 semanas já de trabalho, o Atlético já teve jogos difíceis, mostrou um poder de reação importantíssimo, né? Saindo atrás de algumas partidas e mostrando muita luta acima de tudo nesse início de temporada e revertendo os seus placares. Foi assim ontem, principalmente também contra o Pouso Alegre, quando utilizou um misto quente lá contra o Pousão, né, o Thiago? Um destaque tem me chamado a atenção nesse início de temporada. Nas oportunidades que teve para jogar, para estar dentro do campo, foi muito eficiente. O Renier, que depois de ter rodado na Europa, batendo a cabeça em alguns clubes e não conseguindo destaque, não conseguindo minutos, volta para o futebol brasileiro, faz uma boa pré-temporada e tem sido decisivo nos jogos aqui jogando pelo Atlético, mostrando que daqui a pouco vai cavar também e buscar uma brecha aí no time titular do Jorge Sampaoli. Tem sido decisivo. Jogou um pouco mais avançado, né? Fez um golaço de cabeça, mas já mostrou eficiência também vindo de trás, tocando, invadindo a área. Daqui a pouco, meu velho, abre passagens aí para esse atleta que tem mostrado um futebol muito bom. Como ainda a gente só está em janeiro, a gente vislumbra um horizonte interessante para ele. Basta continuar na mesma toada que está. Quarta-feira tem Bragantino, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o Atlético, de fato, precisa sacramentar esse seu bom momento. Provavelmente volta aos titulares, né? E com uma boa partida, com um bom jogo, confirmando a sua confiança para a sequência, não só de Campeonato Mineiro, mas também de Campeonato Brasileiro. Thiago, tem muita coisa pela frente, né? Só o mês de janeiro ficou para trás, tem muitos jogos, muitas decisões aí por um caminho curto, e o Atlético está mostrando que de fato tem montado um elenco capaz de, pelo menos nesse início de temporada, mostrar coisas importantes, positivas, né, para a sequência, meu velho. Vamos continuar acompanhando. Um forte abraço. Outro pra você também, abração, viu? Lê Marques conosco no Rádio Esportes, 12h 43 minutos. Você construiu a laje EPS da Isoforte pra fazer o rebaixamento legal, hein? Aquele acabamento bonito. Ecoforro do Grupo Isoforte, ambiente fresquinho, visual maravilhoso. Quer conhecer? É mais um produto do Grupo Isoforte. É só acessar isoforte.com.br ou ligue 3343-9000. Rápido intervalo, a gente vai falar mais do Galo. João Vitor Xavier, Pedro Apílio, com outras informações. Como é que vai a presença do Galo lá em São Paulo? Agora o papo é Campeonato Brasileiro. E você responde a pergunta do programa de hoje. Quero saber quais são os times hoje que estão classificados para a próxima fase do Campeonato Mineiro.
com o Rádio Esportes. João, também quero te ouvir. O Marques falava ainda há pouco, né? Do trabalho que vai se encaixando, que vai aumentando a expectativa do torcedor. A vitória no fim de semana foi muito boa. Vem aí mais um desafio do Campeonato Brasileiro. Dá pra sentir um otimismo maior por parte da torcida e é justo que se haja esse otimismo nesse momento, João? Eu vou pegar aqui uma frase, vou copiar do nosso querido Ale Oliveira. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu concordo muito com ele. Futebol é assim. Se você passa alguns jogos sem vencer e perde, começa a contar quantos jogos você está sem vencer. Você passa alguns sem vencer e ganha, começa a contar quantos você já está sem perder. O Marques lembrou ainda há pouco a invencibilidade importante do Galo. É isso, o futebol é isso, né? Se o Atlético tivesse empatado ou tivesse perdido, já vinha a conta de quantos jogos não ganha. E às vezes é importante, Thiago, como a gente estava analisando o caso do Cruzeiro, você ter paz para trabalhar. E aí você vai plantando a paz com o resultado, com a vitória, com a bola na casinha, e o Atlético conseguiu isso no final de semana. Um primeiro tempo do Atlético que foi longe do ideal, mas um segundo tempo em que o time começou a entrar, começou a se encaixar, o volume de jogo começou a aparecer e conseguiu o resultado. E eu acho que o mais importante, a gente vinha falando isso na semana passada aqui na Itatiaia, sem mudar o planejamento do Atlético. Não dá para futebol ser feito de improviso, tipo o seguinte, olha, perdi 2 jogos, eu estava previsto de poupar o Hulk nesse jogo, não, tem que botar o Hulk de qualquer jeito, porque eu perdi 2 jogos, aí vem aquela pressão, isso custa caro pro time, Thiago. Porque lá na frente, quando você precisar do Hulk, às vezes você perde o Hulk para um jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, para uma decisão de Copa do Brasil, para uma decisão de Sul-Americana, para uma briga por ponta ou por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro, porque lá no início do ano você não fez o manejo de elenco necessário com um cara do tamanho do Hulk para ele aos 40 anos jogar quando importa de verdade. E sinceramente, o quando importa de verdade não é contra o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro. O Hulk não tem idade mais para jogar todos os jogos 90 minutos. E se expor ao risco, né? O cara tem uma lesão ali, a curto prazo, você falou, óbvio, da conta que vai chegar adiante, mas ele tem uma lesão agora, por exemplo, e perde aí esse início de Brasileiro super importante, perde uma reta final de Mineiro, o prejuízo é maior. Thiago, você tem que ter um planejamento de temporada. Qual é o objetivo do Atlético na temporada? Isso tem que ser pensado, estudado, planejado. Você tem que usar suas peças de acordo com o que é melhor para a sua temporada. Nenhum time do mundo, nenhum grande time da Europa, a gente não fala muito de copiar o futebol europeu no que é bom. Vai lá e vê Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Bayern de Munique, Juventus, PSG. Se todo jogador joga todo jogo. Se todo jogador termina a temporada com 60, 70 jogos, ninguém dá conta disso. Então você tem que manejar o elenco. E aí, Thiago, tem que ser muito sincero. Você tem que dar ao Campeonato Mineiro o peso que ele tem, a importância que ele tem. E dar à temporada a importância que ela tem. Eu falei isso semana passada. O que é melhor? Você ser campeão mineiro, no caso do Atlético, pela 7ª vez seguida, ou você voltar para a Libertadores do ano que vem? Você ser campeão mineiro ou ganhar uma Copa do Brasil? Claro que você não tem bola de cristal, de saber se lá no final você vai ganhar, mas você pode fazer um planejamento para tentar chegar da melhor maneira possível àquele que é o objetivo. E talvez ganhar os dois também. E o objetivo principal do Atlético esse ano é voltar à Libertadores do ano que vem, é disputar em alto nível brasileiro, tentar ganhar a Copa do Brasil, tentar ganhar a Copa Sul-Americana. Se para isso for preciso algum sacrifício dos seus principais jogadores em alguns momentos, isso tem que acontecer. E eu fiquei satisfeito que o Atlético conseguiu fazer isso e ainda voltar com o resultado positivo de Pouso Alegre. Você tem um recado importante pra galera, João. Telepizza Mangabeiras, 3211-17. Essa hora já bateu aquela fome, hein, Thiago? Agora, aquela pepperoni maravilhosa, tem uma 4 Sabe queijos. o que eu gosto de pedir na hora do almoço? Qual? Canelone. Ah, é? Maravilhoso. Por que nunca me convidou? Fila da mãe. Porque o seu serrote maior. Ô, vagabundo. Vem aquele canelone gratinado, maravilhoso, de presunto. Qual que é o telefone? Telefone. 3211-1777. Vou pedir agora aqui, ó. Sério? Pra você. No aplica